Na presente obra, o autor apresenta 221 teses, que nos mostram diversas formas onde a realidade pode se constituir de espetáculos. Com isso, podem ser usadas nos âmbitos de ordens cultural, econômica, social, política e filosófica, citando padrões estabelecidos por uma sociedade arcaica, onde existe inversão e modificação de valores, assim como a visão do ser humano como humano no sentido literal da palavra. Em princípio, o autor afirma que a vida das sociedades onde reinam as modernas condições de produção ocorre uma imensa acumulação de espetáculos e que tudo o que era vivido realmente se tornou uma grande representação. As imagens que se apresentam na vida constituem um mundo à parte, isto é, as imagens possuem uma realidade própria, que acabam por se encerrar na construção de diversas realidades que se cruzam em um movimento dinâmico. O espetáculo unifica a sociedade, onde o espetáculo não é um conjunto de imagens, porém uma relação social entre as pessoas. Dessa maneira, o espetáculo pode intervir no real, porém não de forma abstrata, mas no seu contexto de acabado, por constituir a realidade em produto, isto é, real mesmo sendo abstrato. Na sociedade em que se convive com a indústria moderna, o espetáculo inicia-se nele e encerra-se nele mesmo, transformando na principal produção da sociedade atual. Através da representação é possível relatar a sociedade de muitos. Com a imagem, os aspectos da vida se fundem com o espetáculo, onde o mentiroso mente a si mesmo. O autor relata ainda que o espetáculo são imagens que viram uma interação social entre pessoas, mediante o espetáculo. É a irrealidade de uma sociedade real. Sob todas as formas, propaganda, publicidade, consumo direto do entretenimento, o espetáculo constitui de uma forma única de consumo. Segundo o autor, na fase inicial da economia, há um desdobramento de definições sociais, onde o ser perde espaço para o ter. Já na contemporaneidade, o ter perde espaço para legitimar o parecer, transformando imagens em realidade social, sendo, portanto, uma reconstrução material da ilusão religiosa, trazendo à tona a necessidade de sonhar, e nesse mundo de sonho, o sistema econômico separa o trabalhador de sua produção, acarretando uma produção circular de isolamento. O cotidiano das sociedades modernas está pautado em pelo menos dois registros: os comportamentos e os benefícios simbólicos que se espera obter. Dessa maneira, grande parte das ações, quando realizadas em um ambiente coletivo, por mais natural que sejam, são individuais e contêm atos simbólicos. As simbologias, ao nosso ver, estão ligadas à coletividade, por mais que quem as vive seja um ato, ação, reação individual. Muitos fenômenos de grande diversidade se explicam com o espetáculo, pois unifica a vida humana com uma vida de aparências. As mensagens transmitidas com o espetáculo é algo grandioso e indiscutível. A origem do espetáculo é a perda da essência do mundo, e a expansão gigantesca do espetáculo moderno revela o quão grande foi essa perda. Todo o trabalho particular e a produção geral se traduz perfeitamente no espetáculo. Desse modo, levando a sociedade espectadora a se distanciar do conhecimento de sua própria existência. O espetáculo na sociedade corresponde a uma fabricação concreta da alienação. Todo espetáculo, imagem, propaganda mostra uma gama imensa de tendências e objetos. Com isso, é capaz de ditar moda e até campanhas contra ou a favor de uma causa, denegrir ou arruinar, pois é a principal produção da sociedade atual. Essas tendências e a necessidade de ter cresce com a economia, que se move por si mesma. O espetáculo é o capital em um grau de acumulação que se torna imagem. É onde o desenvolvimento das produções foi a história real inconsciente que construiu e modificou as condições de existência dos grupos humanos. A ampliação destas condições foi e é base econômica de todos os empreendimentos. A mercadoria torna-se espetáculo e passa a preencher a vida social, onde o poder aquisitivo é que legitima uma potência desconhecida. O trabalhador vive uma realidade ampliada, ao mesmo tempo é o consumidor real de ilusões. O dinheiro real troca-se por mercadoria e sua realidade invade e consome a realidade concreta cotidiana.
portanto, uma interdependência entre economia e sociedade. A banalização da realidade, vivenciada em meio às imagens das mercadorias, uma necessidade construída pela sociedade e pelo sistema. Nesse sentido, o irreal que o espetáculo proclama é a máscara da divisão de classes sobre a qual a realidade de produção capitalista e o proletariado é colocado como sujeito e representação. No desenvolvimento complexo e terrível que conduziu à época das lutas de classe para novas condições, onde o proletariado industrial perdeu toda a sua perspectiva autônoma e suas ilusões, mas não o seu ver. Com isso, a teoria revolucionária passou a ser inimiga da ideologia revolucionária. A comunicação em massa tem uma manifestação esmagadora que invade a sociedade, como simples instrumentação mais conveniente ao modo total. A comunicação é algo unilateral e o espetáculo é inseparável do Estado moderno. Portanto, a forma como este foi construído ao longo do tempo, onde transformou-se em irreversível a partir da ascensão da burguesia. Concluindo que o socialismo queria dizer trabalhar muito, o trabalho transformou as condições históricas, aquilo que na teoria se apresenta abertamente como desviado. Não é nada em si mesma, senão pela ação da história. A negação real da cultura é a única coisa que faz sentido.